Quem é o último representante do povo de Amaleque que aparece na Bíblia? E quais são as maldades que ele faz? Na verdade, o livro de Esther nos conta sobre um personagem que se chama Haman. Haman é filho de Hamdata e a Bíblia fala descendente de Agag. Quem era Agag? Para isso você tem que lembrar do livro de Samuel. Samuel, na época dele, o rei Saul estava reinando e Deus ordena que o rei Saul faça guerra contra o povo de Amaleque e destrua ele completamente. Por quê? Porque na Bíblia Deus fala que existe um mandamento, um preceito de apagar a memória de Amaleque da face da terra. Por que isso? Nós temos um vídeo no canal sobre o povo de Amaleque. Então, Saul recebe essa ordem e o que acontece? O rei de Amaleque nessa época se chamava Agag. Saul ele não cumpre o mandamento divino como o profeta Samuel havia lhe ordenado. Ele faz dois erros. O primeiro erro que Deus falou para também matar os animais de Amaleque. E o segundo erro, ele mantém Agag vivo como sinal da sua vitória. Quando o profeta Samuel recebe uma profecia que Saul pecou, ele vai até ele. Saul está feliz, nós ganhamos a guerra. Samuel, o profeta, fala, mas você foi contra a palavra de Deus. O que é todo esse rebanho que eu estou ouvindo se Deus te ordenou a matar todo o rebanho? E eu falei isso para você. E cadê o rei de Amaleque que você também não matou? Agag. Então ele matou todas as pessoas, porém Agag, a princípio, se escondeu exatamente no rebanho. E está escrito que nesse momento ele encontrou uma serva, teve relações com ela, e aqui vai nascer no final das contas Haman, o último amalequita da Bíblia. E vocês vão ver quanto sofrimento ele causou. Saiba que por esse motivo o rei Saul foi destituído, no sentido que as suas próximas gerações não serão mais reis. Então ele cometeu um pecado exatamente contra o povo de Amaleque com esse rei Agag, que acaba sendo o tataravô de Haman. Então agora a gente entendeu que Haman ele é descendente direto de Amaleque. Ele casa com uma mulher também malvada chamada Zeresh. Eles são pessoas muito simples. Ele é barbeiro por 22 anos, na verdade, herdou o emprego do pai dele. Porém, ele de alguma forma consegue ficar muito rico, e isso chama a atenção de Ahasverosh, que era o rei da Pérsia. Ele era o rei do maior reinado que havia nessa época, que contava com 127 províncias. Ele era rei da metade do mundo civilizado daquela época. E agora ele tem um ministro que se chama Haman, e ele vai fazer a sua primeira aparição em um episódio muito curioso. Ahasverosh fez um banquete que durou 180 dias. Curiosamente, o banquete era separado os homens das mulheres. O rei Ahasverosh pede que a sua esposa, a rainha Vasti, apareça no banquete dos homens, porque ele quer mostrar para todo mundo como ela é bonita, mas para que todos possam perceber a beleza dela, ela tem que vir sem roupa. E ela se recusa a fazer algo assim. E agora o rei Ahasverosh, ele pede o que eu devo fazer. Um dos conselheiros reais aparece com o nome de Memuhan, era o próprio Haman. Nós vemos que na Bíblia, muitas vezes, várias pessoas têm mais de um nome. Por exemplo, o sogro de Moisés, que se chamou Itró, ele também é chamado de Reuel, ele é chamado de Yeter, ele tem outros 4 nomes além desses que eu acabei de falar.
matar. É normal na Bíblia, no livro de Reis, nós vemos isso algumas vezes também. Então, Haman também tinha o nome de Memuhan. E o que Memuhan fala para o rei Ahasverosh fazer com Vasti? Matá-la. Ele tinha a ideia de que talvez a sua filha possa casar com o rei e agora ele vai fazer parte da corte. O plano dele não funciona como ele imaginou. Ele realmente manda matar Vasti, o rei Ahasverosh, só que agora, ao buscar uma nova esposa, ele não leva em consideração a filha de Haman. Quem é escolhida a nova rainha por causa da sua beleza? Esther, que era judia e escondeu do rei Ahasverosh a sua procedência, porque assim o seu tio Mordecai havia lhe ordenado. Agora, o que acontece? Depois desse episódio, Haman se torna o ministro mais importante de Ahasverosh. Na prática, ele comanda o reinado. Ao ponto de que está escrito no livro de Esther explicitamente que as pessoas se ajoelhavam em frente a Haman por ordem do rei. Aqui é interessante saber que havia um costume. Muitos reis, nós vemos isso também sobre o faraó do Egito. Eles se consideravam deuses. Então as pessoas têm que se prostrar, se ajoelhar para o rei ou para a pessoa que o rei está ordenando. Como Haman se tornou o ministro mais importante, então o rei Ahasverosh fala: vocês devem todos se prostrar, se ajoelhar para Haman. Só que Mordecai, que era do povo de Israel, sabia que isso é completamente proibido, porque eu estaria me ajoelhando para uma idolatria, porque ele está se considerando Deus. E isso a Bíblia condena veementemente. Então ele não vai pecar. Então ele não vai pecar. Haman, ele se enche de ódio de Mordecai e do povo de Israel. Nós vemos na Bíblia, episódio após episódio, que o povo de Amaleque persegue o povo de Israel e vai contra ele e luta contra ele e tenta fazer eles fazerem idolatria, e exatamente o que a gente vê em Haman. Haman, por um lado, tenta fazer com que o povo de Israel faça idolatria, se prostre para ele, e agora ele pede permissão para o rei Ahasverosh para que condene todos os judeus do reinado à morte. Para isso, ele dá dinheiro para o rei Ahasverosh para convencê-lo de que isso é algo ótimo. O rei Ahasverosh aceita a ideia, mas lembre, ele não sabe que a sua esposa, Esther, é do povo de Israel. Haman volta para sua casa feliz da vida. Ele fala para sua esposa: chegou a hora da minha vingança de Mordecai e do povo de Israel. Eu pedi permissão para o rei Ahasverosh para matar todos os judeus, fiz um sorteio que em hebraico bíblico se chama Pur. E a gente vai ter a festa de Purim, que lembra o sorteio e toda a inversão, tudo aquilo que aconteceu, que a gente vai contar daqui a pouco. E ele chega em casa, então fala com a sua esposa Zeres, fala: chegou a hora, nós vamos matar agora todos os judeus e também Mordecai. Que coisa boa! A esposa fala para ele: uau, você vai também matar Mordecai? Por que a gente não constrói uma forca muito grande de 50 amot, 25 metros, para que todos vejam a sua vitória, vejam como você é a pessoa mais importante, e mesmo Mordecai, que não se prostra para você, olha o castigo que ele vai ter. Haman constrói a forca e ele está pronto para a comemoração. Mas aqui há uma reviravolta inesperada. Naquela mesma noite, o rei Ahasverosh não consegue dormir. Ele pede para que leiam os livros das lembranças daquilo que aconteceu no reinado. E o que as pessoas leem para ele? Um episódio que está no livro de Esther. Lembram ele que 2 dos seus generais decidiram uma vez fazer uma rebelião e matá-lo. E
quem alertou o rei Ahasverosh foi exatamente Mordecai. Ou seja, Mordecai acaba salvando o rei de um decreto de morte que iria acontecer com ele. Ele pergunta: e o que nós fizemos para agradecer Mordecai? Nada. Já é manhã e ele fala: que coisa errada, o que nós devemos fazer? Algum dos ministros da corte está aqui? Haman estava. Haman chegou de manhã cedinho para pedir para o rei Ahasverosh para começar o massacre por Mordecai, e ele já preparou a forca. Só que antes dele poder falar, o rei Ahasverosh fala para Haman o seguinte: Haman, o que deve ser feito por uma pessoa que fez algo tão bom para o rei, que o rei tem uma gratidão muito grande por ele? Haman pensa em seu coração: é claro que ele está falando de mim. Então ele deve vestir as roupas reais e ele deve estar no cavalo real, junto com um dos ministros do rei, que vai informar todas as pessoas. Assim se faz para a pessoa que faz a vontade do rei. E Haman já está se imaginando com as roupas reais, com a coroa real, no cavalo do rei. Só que a surpresa dele é que o rei Ahasverosh fala: Haman, faça isso para Mordecai, o judeu, e não deixe de fazer tudo aquilo que você falou nos mínimos detalhes. Nesse momento, Haman toma um susto da vida dele. Ele pensou que ele ia matar Mordecai, e Mordecai agora está sendo completamente salvo, e é claro que é pelas mãos de Deus, porque naquela noite Ahasverosh não consegue dormir. Quando Haman volta para casa, as pessoas em sua casa falam: talvez o pior esteja acontecendo. Nós, do povo de Amaleque, tentamos destruir o povo judeu. Será que mais uma vez seremos vencidos? Nesse momento, ainda há o decreto de Ahasverosh no dia 13 do mês hebraico de Adar de matar todos os judeus. Esther convoca, ela pede para o rei Ahasverosh vir para um banquete junto com Haman. Ela tem um pedido. E nesse banquete, o rei fala: minha querida rainha, o que você quer de mim? E ela fala: eu quero salvar a mim e ao meu povo. Eu sou judia. E ele fala: e quem quer te destruir? Haman, que estava naquele momento no banquete, só estavam os três. Ela fala: esse Haman, esse malvado, ele quer destruir a gente sem nenhum motivo, nenhum benefício para você. O rei fica possesso, ele sai do lugar onde é o banquete, e nesse momento, Haman, que vê as nuvens se fechando para ele cai na cama de Esther para pedir piedade. E o que acontece? Quando o rei volta, ele encontra Haman na cama da rainha. O que ele imagina? Aquilo que você está pensando. Ele fala: você quer conquistar a rainha e eu estou em casa? Você não tem vergonha? Um dos conselheiros reais, que era Harvona, ele fala: majestade, uma pessoa que faz isso tem pena de morte. Se ele fez uma forca para matar Mordecai, talvez a gente deva usar essa forca para matar o próprio Haman, o amalequita. E assim foi. Então, Haman, ele foi morto pelo rei Ahasverosh na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. E o decreto de morte, o rei revoga completamente. Esther conseguiu aquilo que ela queria. Os 10 filhos que Haman tinha também são condenados à morte. E todos os inimigos, todas as pessoas que na verdade seguiam o caminho de Haman, o amalequita, também são mortos por ordem do rei Ahasverosh. Então a gente vê mais uma vez esse amalequita, Haman, o último personagem que nós lemos sobre o povo de Amaleque na Bíblia, tentando causar o máximo de destruição. Nós vemos ele como uma pessoa cruel, uma pessoa que na verdade ele é idólatra e leva pessoas a fazer idolatria, sejam judeus, sejam não judeus. Ele guarda um ódio
tremendo dentro dele, mas a gente vê que Deus está olhando para tudo aquilo que está acontecendo e ele vai apagar a memória de Amaleque da face da terra. E é exatamente isso que acontece, porque nós vemos então que Amã é morto, os seus filhos são mortos. E na Bíblia não se conta mais sobre um personagem específico do povo de Amaleque.